Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre a 47ª Mostra de Cinema de São Paulo, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que acontece nesse ano de 2023. Vou falar no começo só um pouquinho sobre o que é a mostra, o que a gente pode esperar, passar algumas informações sobre ingressos, preços e os cinemas que vão passar os filmes, e aí já vou falar sobre alguns filmes que eu já assisti. Eu vou fazer a cobertura aqui no canal da mostra quase que diariamente. Não vai ser diário, tá? Porque não é todo dia que eu vou conseguir ir à mostra, mas eu vou em quase todos os dias e no fim do dia, voltando para casa, eu vou gravar um vídeo falando sobre os filmes que eu vi naquele dia e postar toda noite durante a mostra. A mostra vai do dia 19 de outubro até o dia 1º de novembro e vai ter bastante conteúdo sobre ela aqui no canal. Então eu vou começar mostrando o site da mostra com algumas informações para quem não conhece, enfim, para quem tem curiosidade ou para quem já conhece também e quer estar por dentro da mostra desse ano. Então eu estou aqui no site da mostra, tá? É mostra.org, cliquem aí também, pesquisem para vocês navegarem. Aqui a gente vai ter tudo que a gente precisa saber, as informações sobre a mostra. Também tem um aplicativo para celular, que eu recomendo muito. Esse ano não tenho muitas experiências anteriores com os aplicativos, mas esse ano eu achei que está muito bom, tudo super integrado, assim, você salvar favoritos, fazer as reservas para quem está pacote, vou explicar isso também. Então eu recomendo bastante que vocês usem o aplicativo. Aqui no site da mostra, você tem notícias, e aí aqui em cima você tem, por exemplo, a programação completa. Então a gente vem aqui, tem a programação completa de filmes da mostra. As informações, isso aqui é bem importante, os ingressos, tá? Nessa página aqui, e aí já estou passando para vocês, a gente tem os valores dos ingressos da mostra. Então, já há alguns dias, né, foi aberta a venda. No site da Velox você pode adquirir esses ingressos. No aplicativo ou no site da mostra, você vai clicar, ele vai te levar para o site da Velox, então sempre vai acabar indo lá para o site da Velox. Ou direto, se você já tem o aplicativo, ou entrar direto no site da Velox também. Já estava vendendo os pacotes para amostra em ingressos individuais. Eu adquiri o pacote de 20 ingressos, esse é o pacote que esgota mais rápido, em menos de uma hora esgotou no dia que abriu, no dia 14. Não pude adquirir os pacotes mais caros por questão financeira mesmo e não consegui credencial para conseguir os pacotes, enfim, de ingressos. Está mais restrito aos veículos os veículos maiores, os jornalistas de mais longa data e tudo mais. Então eu adquiri esses ingressos para poder cobrir, mas eu particularmente para a cobertura que vai ter aqui no canal, também estou inscrito nas sessões, né, que eles estão fazendo para a imprensa. Então quase todo dia tem sessão de manhã e eu estou em quase todas elas e vou trazer também críticas e comentários sobre os filmes que eu ver nessas sessões. Então a troca de ingressos ocorre pelo app, tá? 5 dias antes de cada sessão. E começa às 10 da manhã, 5 dias antes. Então, 5 dias antes, você vai lá no seu app e já reserva, se você tiver adquirido algum dos pacotes, os filmes que você vai querer assistir. Tendo feito a reserva, você, pronto, já está com aquele ingresso garantido, vai aparecer um QR Code que no dia e horário da sessão você leva lá para assistir. Esses são os pacotes, aqui tem os preços deles todos, então desde a permanente integral, que custa R$600, até o pacote que eu falei, né, já está aqui esgotado de 20 ingressos, né, R$250. Aí tem um pacote de 40 e tudo mais. Os pacotes valem a pena, você faz a conta, né, de quanto sai cada ingresso dentro do pacote, vale muito a pena. Sai bem mais em conta se você for alguém que vai assistir um monte de filme, vale bastante a pena. Se não, tem também os ingressos avulsos, né, que estão disponíveis para comprar 4 dias antes de cada sessão. Como vocês podem ver, quem tem pacote tem preferência, mas eles guardam cotas para todos os níveis. Inclusive, todas as sessões têm uma quantidade de ingressos reservadas que só podem ser adquiridos no dia da sessão, lá na bilheteria física mesmo. Para as pessoas que não têm como se planejar assim, ou não querem, poderem ir lá no dia do filme. Provavelmente, dependendo do filme, vai ter fila, mas a maioria dos filmes que não tem uma busca assim tão frenética, né, tirando os maiores vencedores de grandes prêmios aí e tudo mais, você consegue chegar lá no dia e comprar o ingresso na hora, tá? Sem problema nenhum. Mas aí os ingressos avulsos, tá? De segunda, terça, quarta e quinta é 24 inteira e 12 a meia, sexta, sábados e domingos é 30 inteira e 15 a meia. Tem também aqui as informações. Tem alguns circuitos populares, né? Na Cinemateca, por exemplo, é R$10, todos pagam meia entrada lá. Circuito SPCine no CCSP, na Sala São Paulo, né? Que fica ali na Estação Vergueiro de metrô, é super fácil de ir. R$4 e R$2. E tem a mostra online também nas plataformas Itaú Cultural, Sesc Digital e SPCine Play.
E aqui está o circuito exibidor, então são nessas salas todas aqui listadas que a mostra vai acontecer. E basicamente é isso, pessoal. Vocês entrem no site, esses são os valores, recomendo aí o aplicativo e informações sobre a mostra, né, de maneira geral, são essas. Então agora já vou começar a falar sobre os filmes que eu já vi. Teve um filme de abertura do evento para imprensa e crítica que foi realizado quase 2 semanas, mais de uma semana, que foi o Dinheiro Fácil, que vai estrear inclusive no mesmo dia que começa a mostra, né? Enfim, vou começar a falar sobre esse filme, depois vou falando sobre os outros. São 3 filmes que eu falarei sobre nesse vídeo. Então, esse foi o primeiro filme que eu assisti na mostra, lá na sessão de abertura. Dinheiro Fácil. Não é a sessão de abertura da mostra, tá? Esse vai ser o outro filme, o vencedor de Cannes, né? Mas esse aqui foi do evento de apresentação para a imprensa da mostra. Dinheiro Fácil, filme dos Estados Unidos. Então aí as informações aqui direto no site da mostra, tá aí o microfone, inclusive, igual ao meu aqui, que o Paul Dano tá usando, o personagem dele. É do Craig Gillespie, eu gosto dele, desse diretor. Tem um filme que eu gosto dele, que eu já falei algumas vezes, até mostrei a edição já aqui no canal, na época que eu adquiri, Horas Decisivas, que eu acho bem bacana. Tem alguns filmes interessantes, mas não é assim um grande autor. Tem uns trailers por aí falando, né, do visionário. O pessoal usa essa palavra muito levianamente, né, visionário, assim, que é isso, né? É um diretor, ok. E conta a história, baseado numa história real, super recente, então não sei, talvez vocês conheçam. Eu trabalhando com games, né, durante muitos anos, estava por dentro dessa história quando aconteceu, especialmente o pessoal do mundo dos games, porque envolvia a GameStop, que é a maior loja de videogames física lá dos Estados Unidos. E esse personagem, né, real que o Paul Dano interpreta, apostando nas ações e na bolsa, fazendo as ações da GameStop subirem, dispararem, ferrando os investidores bilionários que estavam apostando contra ela. Então, assim, é uma história interessante. E o elenco é muito bom, então pegando aqui mesmo, né? Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio, America Ferrera, o Sebastian Stan, Shailene Woodley. Então é um elenco muito bom. E uma história que está em voga, assim, digamos, esse tipo de filme, né? Assisti o Blackberry recentemente, a gente tem alguns, nesse ano mesmo, no ano passado, o filme da Wear, né, contando a história do Air Nike, e já nos últimos anos alguns filmes, né, Grande Aposta e vários filmes nessa linha, assim, mostrando histórias de empresas / questões financeiras nos Estados Unidos. É algo que está em voga, assim. E sempre rende histórias que são divertidas. É um filme gostoso de assistir, é divertido. Você tem os personagens ali para torcer e tudo mais, é cativante. Essa história em particular tem várias coisas que foram acontecendo que eu particularmente, tá, só entendi mesmo, porque eu tinha acabado de assistir o Blackberry, e no Blackberry eles explicam melhor coisas que nesse filme eu acho que eles não explicam tão bem. Então, se você não está por dentro dos termos financeiros todos, principalmente no começo, porque mais adiante no filme, daí eles explicam um pouquinho melhor, mas eu acho que não faz tão bem esse trabalho, essa explicação como alguns outros filmes mais recentes. Mas no final a sensação que ficou assim é de, ok, é uma história interessante, tem um ótimo elenco o filme, mas não é algo tão demais, assim, eu não sinto que o filme tem algo muito a dizer. E quando o filme, sem dar spoilers, assim, embora, né, quem sabe a história tem já a conclusão de tudo aí, mas sem dar spoiler nenhum, fica uma sensação, assim, de que ele mostra algo e aí no final, quando vem com aquelas coisas, é algo bem clichê desses filmes todos, né, assim, como estão as pessoas hoje, qual foi o destino de tais pessoas e tal. Fica uma sensação assim, cara, é meio frustrante. Talvez a intenção do filme fosse essa mesmo, e aí ok, né? Mas, não sei, fica uma sensação meio de vazio e de você falar, caramba, né? A gente viu isso e o filme retratou, principalmente o protagonista, né? O personagem interpretado pelo Paul Dano, que tá muito bem no filme. Dessa maneira e sabendo, né, o que rolou com essa pessoa e o que é. Tá, então, por que foi mostrado da forma que foi? E essa figura meio heróica, e eu não sei, eu acho que ficou ali pelo meio do caminho. É um filme que dá para se divertir, especialmente se você já curte esse tipo de história, mas eu achei que, diferente de alguns outros, ele não causa tanta reflexão ou crítica a respeito daquilo que ele está mostrando. Depois, aí, filmes com bem cara de mostra, assim, eu adoro
na mostra, poder ter acesso a cinemas que normalmente, na maior parte do ano, eu não vou ter. Nas mostras que eu já fui, né, já fui desde lá do começo da faculdade, né, quando entrei na faculdade, foi o primeiro ano que eu fui à Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, e desde então eu vou todo ano. Alguns anos consigo em vários filmes, outros anos consigo em menos filmes, depende do que está acontecendo. E tem alguns filmes que são muito inesquecíveis porque são filmes que depois eu não consigo encontrar mais em lugar nenhum. Eu só tive a oportunidade de assistir na mostra. Nos últimos anos isso tem sido um pouco mais facilitado por causa do streaming e tudo mais, mas ainda assim tem filme que se você não assiste na mostra, depois você não encontra em lugar nenhum. E é muito legal. Então, fora isso, países também, países que a gente não costuma ver filmes. Para quem é cinéfilo, isso é uma das partes mais legais. Então, o segundo filme que eu assisti foi esse Armadilha, da Bulgária e Alemanha, mas o filme se passa na Bulgária mesmo. E ele conta a história do Iovo, que é um senhor que trabalha como... Ele cuida de animais e ele limpa uma ilha que fica lá no rio, na Bulgária, que é preservada, né? É uma ilha que tem preservação, mas que, como acontece em muitos lugares do mundo, não é bem cuidada, a prefeitura local não dá atenção, os moradores vivem fazendo festa e sujando aquilo lá, e a gente acompanha a rotina desse senhor que está lá sempre com o cão dele, cuidando de tudo e limpando a ilha, e na casa dele, lá ele tem um espaço de cuidar de animais, preservar. Ele também tem uns animais de estimação lá, esses dois corvos, eu acredito que são corvos de estimação deles, que ele anda com eles pendurado, então é uma figura bem folclórica, assim, digamos, interessante. E aí a grande questão do filme é que tá rolando, é uma trama assim, que é um pouco complexa no começo, e depois a gente vê que assim, não é tão complexa assim, e eu acho que o filme falha um pouco em fazer a gente se envolver com aquilo. Então, a mensagem é interessante, mas eu acho que da maneira com que o filme é montado, os personagens são apresentados e a narrativa é construída, não tira o melhor da ideia principal de tudo isso. Que é uma crítica a algumas coisas. Uma crítica à poluição, à falta de preservação dos lugares e também ao capitalismo. Então, o prefeito lá da cidade está sendo cooptado por um grande empresário famoso da cidade, que por sua vez está fechando um acordo para abrirem uma reserva, um lixão, né, de lixo, de resíduo tóxico lá na cidade deles. Nessa cidadezinha lá da Bulgária. E população, né, os estudantes também, estão meio contra isso, mas não tem uma movimentação, uma mobilização dos cidadãos, do pessoal lá da cidade, para barrar isso. E o Iovo é pego meio no meio disso aí, por quê? Porque o empresário, para conseguir levar esse projeto lá para essa cidade, ele tem que puxar o saco de um empresário francês lá, que é um caçador. Então ele arranja uma caça para ser feita nessa ilha, justamente porque o Iovo toma conta de preservação. E leva um grande javali, o porco do mato, eu não sei direito, assim, porque na tradução lá tem uma coisa, as legendas foram em inglês nesse filme, mas enfim, é tipo um javali, bem grande, gordão, gigante, e para esse francês caçar, e com isso, como seria quase uma propina para ele topar levar esse projeto do lixão de resíduo tóxico lá para a cidade deles, o que vai trazer algum dinheiro para a cidade, mas um risco tremendo também para a saúde e futuro de todo mundo. Tem um problema aí nessa história, porque tem umas coisas meio assim, eles precisam de um cachorro muito bom. Então no começo lá tem os cachorros da galera que está começando essa caçada, só que os cachorros são mortos, um deles é morto pelo javali, e aí eles ficam com algo assim, não, precisa de um cachorro. E aí o Iovo, ele tem um cachorro muito bom, e aí alguém cisma lá que não, ele precisa do cachorro desse senhor aí, ponto. É meio, assim, fica uma sensação meio sério, gente. Vocês não tem como arranjar um outro cachorro em nenhum lugar. Tem uma cena lá que dá uma desculpa, não, os outros caçadores vão ficar sabendo e não vão querer emprestar cachorro pra ninguém, pra gente, porque um já morreu. E você fica com uma sensação de meio forçado, assim, a narrativa. Esse artifício de, não, precisa do cachorro dele. É uma coisa muito especial que em momento nenhum eles explicam por que o cachorro é tão importante, quando de fato a gente vê os cachorros nas caçadas, pelo menos do jeito que o filme mostra, tá? Não se revela tão importante assim, e fica uma sensação de que foi tudo muito forçado para aquela situação acontecer. Então, causa meio que é tudo forçado demais. Então, assim, a mensagem é bacana, a ideia é bacana, tem um bom elenco, tem cenas interessantes, mas nada mais do que isso.
E para quem tem problema de ver animais sofrendo, nenhum animal foi ferido nesse filme, tá? Não existiu nada disso, mas para quem tem problema em ver cenas, mesmo de ficção, de animais sofrendo, esse filme é um problema, ou também de ansiedade pelo perigo de que algum animal vai poder sofrer alguma coisa, aí eu não recomendo, tá? Porque isso acontece bastante nesse filme, e eu que já eu sofro com isso, foi um pouco difícil algumas coisas, mas dá para passar, é que eu sei que tem gente que tem problema maior ainda, então aí eu realmente não recomendaria. E o terceiro filme que eu assisti por enquanto é esse filme da Bósnia e Herzegovina, Excursão. Eu gostei bastante desse filme, ele está à competição de novos diretores, né, na mostra, e ele conta a história de uma adolescente, o pessoal está no colegial. Aliás, estão indo para o colegial, pelo que eles explicam, mas aí eu não sei como é que bate direito as idades, como que é a escola lá e com a idade da escola aqui, mas são adolescentes ali entre 14, 15, 16 anos. Essa jovem protagonista, no começo do filme, ela tem um cara que ela ficou, que é mais velho, que é adulto, tem 20 e poucos anos, que está espalhando a história de que ele dormiu com ela. E aí a turma dela pergunta para ela se é verdade. E ela decide dizer que é. Porque ela é apaixonada por ele, tem todo um lance na cabeça, e isso vai ser explorado ao longo do filme, de por que ela decide falar que sim. Só que ao falar que sim, que ela realmente dormiu com ele, isso começa a virar uma bola de neve, e de ela tá com um relacionamento com esse cara e ela é menor de idade, isso já começa a virar um bafafá na escola, e aí até desbocar na possibilidade que ela esteja grávida. Então vira uma bola de neve, e aí quando sai essa história dos alunos e vai parar no ouvido dos professores e dos pais, isso se torna um problema gigante, assim. Eu gostei bastante do filme e ele me lembrou bastante a fotografia, a câmera, os movimentos, até as atuações e como elas são dirigidas. Me lembrou bastante O Azul é a Cor Mais Quente. Eu não acho que está no mesmo nível do Azul é a Cor Mais Quente, mas claramente há uma inspiração ali no Azul e nesse tipo de filme, né? Tem alguns filmes assim, especialmente do cinema francês, que tem uma estética, um ritmo e uma fotografia nessa linha, e me lembrou bastante isso. E aí também há várias, eu gostei assim, porque ele não dá respostas definitivas, né? O filme evita muitos julgamentos, digamos assim. Ele mostra as coisas meio como elas são mesmo. É um filme super realista, apesar de não ser um documentário. Ele mostra umas coisas meio de uma maneira meio crua. E eu achei muito legal isso, particularmente. Porque serve para criar uma reflexão na gente que está assistindo. Então o filme não julga os personagens, nem para o bem nem para o mal em momento algum. Mas ele apresenta várias questões e apresenta reações de pessoas em relação àquela situação que são bem reais e que levam a gente à reflexão. Como uma pessoa pode assimilar aquilo, como outra assimila de uma maneira diferente, como tem um pai mais conservador, e aí tem uma mãe mais cabeça aberta, enfim, na mesma coisa os professores, os alunos, e como tudo isso vai afetar essa protagonista, né? Eu não sei, deixa eu pegar o nome aqui da atriz, né? É a Ana, acho que é Ana Zaralamidia. Acho que é Ana que se fala mesmo o nome dela, pela escrita aqui. A diretora é essa Una Gungak. E eu gostei bastante, assim. Então é um desses que, se você vai na mostra, assim, eu recomendaria esse para você botar aí na sua listinha, né? E é isso, pessoal. A mostra, eu amo a mostra todo ano, e esses foram os primeiros filmes, e voltarei aqui durante toda a mostra para falar sobre os filmes que eu assisti, para vocês marcarem aí nas listas de vocês, se não forem ver na mostra, para marcar, anotar, para eventualmente, quando tiverem a oportunidade de assistir, ou não, né? Vamos ver, né? Porque pode vir de tudo, né? A gente vai assistir em surpresa, assim, e tem filmes que às vezes não são muito bons, né? Mas é uma das graças da mostra. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Deixem um like aí se vocês curtiram. Se chegou até aqui no vídeo, por favor, inscreva-se aqui no canal se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais.